Você realmente acredita que a opinião de todo mundo tem o mesmo peso? Tem a mesma importância, tem o mesmo valor? Eu acho que não. E eu quero te mostrar, te contar por que eu penso assim. Algum tempo atrás, eu não sei em que momento, a gente chegou à conclusão de que todo mundo poderia falar o que quisesse e que ia ter o mesmo peso. Falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Agora, ter o mesmo peso é que é a grande coisa. E hoje, especialmente, quando a gente tem muito esse trabalho de não, você não pode falar isso, você só pode falar aquilo, etc e tal, as opiniões elas têm menos valor ainda, porque é basicamente todo mundo repetindo a mesma coisa. E outro dia, eu vi um post de alguém, sei lá, no Instagram, alguma porra assim, que era desse jeito assim: o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, etc e tal, veta na íntegra uma lei de, sei lá, amparo aos animais, uma porra desse jeito. E repara, aquela lei, do jeito que aquele negócio foi escrito, aquilo foi feito para gerar em você uma opinião. Então repara que, para mim, as opiniões não têm o mesmo peso por um motivo básico, porque a fonte, a forma como você forma uma opinião é muito mais importante do que o porquê você está dando aquela opinião. Ou seja, o que você está dizendo é menos importante de por que você chegou àquela conclusão. E repara que aquela mensagem, aquela manchete ali, tinha um objetivo muito claro, que é tentar fazer parecer que as pessoas que votaram contra aquela lei eram pessoas malvadas, elas não se importavam com animais. Isso é um absurdo do caralho. Por quê? Eu tô falando isso. A gente não tem mais o hábito de refletir acerca das coisas. Então a gente não forma opiniões, a gente forma reações. A gente reage e fala alguma coisa. A gente não pensou acerca disso. Por que votaram contra essa lei? Será que a lei era ruim? Será que a lei estava incompleta? Será que a lei não atingia o seu objetivo final? Qual era o objetivo? Por que alguém votaria contra? Para que tem muitos motivos. Aquilo que a lei diz que ela vai proteger não é necessariamente o que a lei está fazendo. Então repara, eu tô falando apenas nesse caso básico, simples, tá? Tô falando, não, mas eu quero defender as pessoas carentes. Tá, mas aí a lei que eu criei, na verdade, não só não ajuda a defender as pessoas carentes, como pior do que isso ainda, talvez até prejudique elas. Ora, se alguém votou contra uma lei desse jeito, eu sou a favor. Só que quando você olha, automaticamente, você bate o olho e fala, nossa, que absurdo, como é que votaram contra uma lei de proteção contra os animais? Você não formou uma opinião, você formou uma reação. Cada vez mais eu acredito que a gente não pensa mais, a gente não gosta de pensar. A gente não gosta de fazer a simples pergunta assim, por que votaram contra essa lei? A gente não faz isso, a gente já admite automaticamente que a pessoa é filha da puta. Tipo, essa pessoa não merece, é burra, etc e tal. A gente forma uma opinião. Com base em quê? Com base em nada. Com base em porra nenhuma. Por quê? Aquilo não é uma opinião, aquilo é uma reação. E hoje em dia a gente caiu na falácia de alguém, enfim, lavou a mente da gente, fez uma lavagem cerebral, dizendo que todo mundo tem direito a uma opinião, e até aí tudo bem. Agora, que elas têm o mesmo peso, isso está muito errado. Muito errado. Isso está completamente errado. E não é à toa que hoje a gente está vendo esses movimentos, que na minha opinião são movimentos horrorosos, péssimos, destrutivos, né? Que a gente está vendo o dia após dia indo contra opiniões que também são péssimas. Só que a gente dá ouvido para essas opiniões. Daí você repara que você dá ouvido para um cara que está bostejando, ele tá só, enfim, falando bobagem, só falando merda. E aí, por causa disso, essa merda vai ganhando força. Igual o cara, por exemplo, que é um Red Pill, falando mal de um monte de... falando mal da mulherada. Não, mas as mulheres, isso, aquilo, outro. Repara, do mesmo jeito que tem mulher filha da puta, e existe mesmo, tem um monte de mulher gente boa. Por que você tá dando ouvido pra esses caras? Porque você não tá formando uma opinião, você não tá pensando, você tá só reagindo. E normalmente você tá reagindo com o quê? Com base em algum tipo de dor, com base em algum tipo de ressentimento, com base em algum tipo de problema interno seu, que se você não consegue nem refletir acerca de uma opinião, de uma manchete, você não vai refletir acerca disso também. A gente não tem opiniões hoje em dia. O que a gente tem são reações. A gente reage ao negócio. É que nem bicho no meio do mato. Ah, meu Deus, olha só, ele vai me matar. Não é bem assim. Não é bem assim. As opiniões não podem ter o mesmo valor porque elas não têm a mesma qualidade de informação. Em algum tempo atrás, muitos anos atrás, as pessoas recorriam aos sábios, né? Recorriam àquelas pessoas que, de fato, né, pensavam acerca da vida. Quantas histórias você já ouviu de mestres japoneses, chineses, mestres zen, pediam, mestre, por favor. Por quê? Porque elas entendiam que aquilo que elas estavam tendo, de repente, era uma reação. Tinha alguém que já estava muito mais evoluído do que eles, que falava, e as pessoas entendiam, falavam, olha só, esclareciam elas. Hoje a gente acha que todo mundo é sábio. Por quê? Porque tira um dado de dentro do cu e fala, não, mas aí tal coisa, olha aqui, os dados são claros, os dados também mentem. Você consegue facilmente convencer uma pessoa de uma coisa que não tem nada a ver com nada, com dados. Por quê? Porque você só precisa pegar aqueles dados, colocar na cabeça de uma pessoa que não pensa em praticamente nada com uma bela narrativa. Ela não consegue pensar, ela só reage. Então repara que hoje, porque a gente ouve esses imbecis, que por exemplo, querem atacar, enfim, as pessoas que vão contra eles ou que de repente causaram algum mal para eles, o que acontece é que essas pessoas acabam sendo colocadas em situações que são situações muito ruins, situações realmente de agressividade, de grande agressividade em relação a elas, e o que acontece é que você precisa aprovar leis que vão fazer isso ser pior ainda. Ah, você não pode falar tal coisa, porque aí
Isso já é considerado, sei lá, misoginia. Isso é um problema. Isso é um problema grave. As opiniões não têm o mesmo valor, não têm o mesmo peso, elas não têm a mesma importância. E alguém deveria considerar isso. Só porque é uma coisa relevante, porque tem um monte de gente ouvindo, falando daquela coisa, aquilo não é uma coisa boa. Você tá vendo o que tá acontecendo com os MCs aí agora? Ah, milhões de seguidores, etc e tal. Cara, você compra isso. Você compra isso. Tem um ditado muito antigo de Hollywood, que eles falavam, os produtores de Hollywood, lá no início de Hollywood, eles falavam. As estrelas, elas não nascem. Elas são criadas. Esses caras são tudo criados. Só que a gente não consegue pensar, a gente não consegue refletir, a gente não consegue formar uma opinião. Uma opinião não tem o mesmo peso que a outra. Especialmente porque boa parte das opiniões que você ouve em dia não são opiniões, são reações. Entra nas redes sociais. Ah, fulano reagiu ao seu post. É isso que a gente faz, a gente reage. A gente não forma opinião. A gente reage. E olha só o que está acontecendo agora, para concluir o raciocínio. Cara, agora tem uma lei passando contra a misoginia, por exemplo. Que é a tal da lei anti-red pill. Beleza. Aí agora estão tentando passar uma lei que você não pode falar mal de judeu. Cara, você já parou pra pensar nisso alguma vez? Um minutinho. Para um minutinho e pensa aqui comigo. Você não pode falar mal de um judeu. Certo, se a pessoa for judia e você falar mal dela, você tem problemas. Tá, tudo bem. Eu concordo, tenho grande admiração pela cultura judaica, inclusive. Só que os judeus não são homogêneos entre si. Dentro da própria Israel, você não tem uma homogeneidade. Se você vai no Senate, sei lá, no parlamento deles, você vai ver que as pessoas ali, elas têm profundas divergências. Então repara que se por essa lei, se um judeu considerar que o outro judeu praticou, enfim, um crime de ódio em relação a ele, um judeu pode ser considerado antissemita. Isso é um absurdo do absurdo. Inclusive porque certas verdades precisam ser ditas. Essas leis estão começando a criar são grupos de exceção. Grupos dos quais você não pode apontar, enfim, aquilo tá errado mesmo. Você consegue imaginar que, por exemplo, se uma lei como essa de antissemitismo passa, de repente se você falar mal do Jeffrey Epstein, que era um arrombado do caralho, e ele era judeu. Se você falar mal dele, talvez você seja considerado antissemita. Olha só, a gente não forma opinião e por causa disso, o que tá acontecendo é que a gente tá tendo o nosso discurso formatado. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de pensar, refletir acerca das coisas, a gente só reage. Como a gente reage? Como bicho. Tem um bicho mesmo, enfim, no meio da selva. O que estão fazendo é o seguinte, não, vamos amordaçar esses bichos porque senão eles mordem. Qual é o problema disso? Qual é o problema no final disso? As pessoas que têm coisas mesmo para falar, imagina aqueles sábios, né? Aquelas pessoas que têm alguma coisa realmente relevante para dizer, que pensaram, que refletiram acerca daquilo, que viveram aquilo, elas também não vão poder falar. Sabe por quê? Porque tem um monte de bicho, aí no meio do monte de bicho tem alguém que tem alguma coisa para falar. Só que a lei tá dizendo ali o básico, que é assim, ó, você não pode falar de certas coisas. Por quê? Porque antes falaram de um jeito que não fazia nenhum sentido. Por quê? Porque eles não estavam falando, eles estavam urrando, eles estavam fazendo qualquer coisa parecida com isso. Então repara que a nossa animalidade, a nossa incapacidade de pensar, a nossa incapacidade de formar realmente opinião, a gente só reagir, vai criando, de alguma maneira, barreiras para que a gente em algum momento tenha a capacidade de expressar a opinião. O nosso discurso cada vez mais é formatado, e não é só aqui, é no mundo todo. Tem várias coisas que você não pode dizer, você não pode pensar assim, você não pode... Olha, mas que absurdo. E sabe por que isso tudo vai acontecendo? Porque a gente, em algum momento, decidiu acreditar que todas as opiniões têm o mesmo peso, e elas não têm. A gente decidiu ouvir um monte de imbecil, um monte de psicopata, um monte de idiota que não só fraturou completamente a nossa capacidade de ver o mundo, ver a realidade, mas de algum motivo, de alguma forma, a gente cedeu o nosso poder de pensar, de refletir, de formar uma opinião para essas pessoas. Cara, mas que porra é essa, cara? Realmente, cara, se você acredita que você tem que ter opinião sobre tudo, que isso é uma mentira. Você não tem que ter opinião sobre tudo porra nenhuma. A segunda coisa, se você acredita que realmente você tem opinião sobre a coisa, você precisa começar a perguntar, será que minha opinião tá certa? Será que é isso mesmo? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Não é para que você seja o dono da razão, mas é que para você pelo menos não faça merda. E a terceira e última coisa é que nem toda opinião tem o mesmo peso. Nem toda opinião tem o mesmo peso. Na verdade, a maior parte das coisas que a gente ouve como opinião não é opinião, é reação. É única e simples reação. Ah, mas eu não gosto de você, eu não concordo com isso, então eu vou falar esse monte de coisa. No dia que você vê uma pessoa dando uma opinião sobre alguém com quem ele discorda, etc e tal, duas coisas eu acredito vão acontecer. A primeira coisa é que a pessoa vai apontar todas as falhas, ou tantas falhas quanto possível, da opinião dela. Olha, a minha forma de ver tem essa fraqueza, essa fraqueza, essa fraqueza, essa fraqueza. Ou o meu lado, ou o grupo que eu defendo. Tem todos esses defeitos aqui. Tudo isso aqui que é ruim, tudo isso aqui que não é bom. E o grupo contrário, ou seja, o grupo que eu, enfim, tô indo contra, ou a posição que eu discordo, que eu, enfim, antagonizo, tem tudo isso aqui de mérito. Isso aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. A partir daí, você pode começar a acreditar que a pessoa vai te dar uma opinião. Antes disso, meu amigo, ele tá só bostejando, é só reação. Você não dê ouvidos para gente burra.
Por quê? Porque você vai atrasar a sua vida. Não só a sua vida, como está acontecendo agora. Está atrasando a vida de um montão de gente. Por quê? Porque não existe só coisa boa e só coisa ruim. Você precisa falar as coisas boas e as coisas ruins. De tudo. Só que daqui a pouco você, em relação a certos grupos, você não vai poder falar nada de negativo. Você consegue imaginar que um judeu, que, como o Jeffrey Epstein, por exemplo, era um baita de um filho da puta, ele arruinou a vida de um montão de gente. Ele fudeu um montão de gente. E se uma lei como essa passa, talvez você não possa dizer isso. Você consegue perceber que a verdade precisa que você reflita um pouco? A sua liberdade precisa que você trabalhe nisso? Trabalhe no que você chama de opinião, ao invés de ser só uma reação? Botar um monte de comentário, você tá falando bobagem. Pensa acerca do que a pessoa tá falando. Reflete acerca do que você já viveu em relação àquilo. Pensa quais são os motivos dessa pessoa estar dizendo isso, ao invés de você simplesmente comprar um negócio como se fosse porra nenhuma. Porque isso tá pegando a coisa mais importante que você tem, que é a sua consciência. Nada é mais rico, nada é mais importante do que a sua consciência, do que a sua atenção, do que aquilo que você formula na sua cabeça. Porque aquilo que você formula na sua mente vira a sua realidade. Toda opinião pode ser considerada uma opinião pela pessoa que expressa aquela opinião. Mas na maior parte das vezes é uma reação. Única e exclusivamente. E se você realmente começar a considerar que tudo que você ouve tem o mesmo peso, você não só vai se imbecilizar, vai se transformar numa pessoa refém de um monte de gente idiota, mas especialmente você vai se prejudicar. Vai prejudicar gente que você não tá vendo. Já tá acontecendo agora. Na verdade, já vem acontecendo há muito tempo. Agora tá muito mais forte. Agora a gente tá em guerra praticamente. Então, repara, pensa, reflete, forma as suas opiniões. Não fica pegando o que os outros vão dando de reação e, enfim, comprando aquilo ali como se fosse verdade, como se não fosse. Votaram contra a lei de proteção aos animais. Cara, mas por quê? Por que alguém faria isso? Vamos pensar duas vezes, será que essa lei é boa, será que não é? Por que será que votaram contra? Será que não tinham dinheiro? Será que não tem orçamento para isso? Perguntas. Perguntas são muito mais importantes do que aquelas respostas que você faz involuntariamente, praticamente espasmódicas, né? Aquelas respostas que você dá assim como se fosse um bicho no meio da selva. Você não é. Respeite-se, respeite sua mente, respeite a sua própria opinião e forme ela, para que ela seja uma coisa que tenha realmente valor, que tenha realmente verdade. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.